Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com Deus, diga aleluia. Aleluia. Maravilha. Fique de pé, pega a Bíblia, a palavra do nosso bondoso Deus. Livro dos Provérbios, Provérbios capítulo de número 27, verso de número 4. Aleluia. Provérbios 27, 4. Procure aí para que possamos estar lendo mais uma vez. Aleluia. Essa passagem, esse versículo da palavra do nosso eterno e maravilhoso Deus. Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam, eu digo amém. Amém. Provérbios 27, 4 está escrito assim: cruel é o furor e a ira impetuosa, mas quem parará perante a inveja? Cruel é o furor e a ira impetuosa, mas quem parará perante a inveja? Amém? Glória a Deus. Hoje, quarto dia da campanha do propósito com o tema a derrota da inveja. Aleluia. É o mal, a inveja é terrível. Estamos falando aqui desde a segunda-feira sobre esse negócio. E temos clamado, orado ao Senhor, repreendido no nome de Jesus toda investida da inveja, toda praga maligna chamada inveja. E nessa tarde não há de ser diferente. Aleluia. Levante as suas mãos, oh glória a Deus. Abra a tua boca e clame nesse momento juntamente comigo. Ore ao Senhor, aleluia. Peça graça, bondade e misericórdia. E ore no nome de Jesus, repreendendo todo espírito de inveja, todo olho gordo, toda maldição. Ore ao Senhor pedindo para Deus tirar do teu caminho toda perseguição maligna da inveja, toda obra maligna da inveja. Oramos ao Senhor e repreendemos, porque nesta semana estamos clamando sobre o tema a derrota da inveja. Esse mal não tem poder para aplicar na nossa vida. A inveja não vai nos deter, a inveja não vai nos parar, a inveja não vai nos derrubar, porque clamamos no nome de Jesus e repreendemos toda a ação da inveja, toda a perseguição maligna, toda a fúria do inimigo de nossa alma que se levanta na ação da inveja para fechar as portas, para trancar, para prender, para obstruir, para embargar. No poderoso nome de Jesus, no sangue de Jesus, a vitória a esta igreja. No sangue de Jesus tem vitória para essa casa. No sangue de Jesus tem vitória para esse casal. No sangue de Jesus tem vitória para essas crianças. Pai, libera a tua bênção gloriosa. Age, Senhor, em nosso favor. Trabalha em favor desta mulher. Trabalha em prol desse homem, aleluia, que tem sido vítima da inveja, tem sofrido perseguição por causa da inveja. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue, no nome de Jesus, para desfazer toda obra maligna de inveja. Sai no nome de Jesus do nosso caminho, sai inveja, sai ação maligna que vem para guerrear, que vem para tentar destruir, que vem para tentar acabar com a paz, com a alegria, com o amor, com a união familiar. Esta obra da inveja não vai prosperar, esta obra de inveja não vai ir mais adiante, porque a partir de agora oramos e repreendemos. Sai do nosso caminho, sai do nosso encalço, obra de inveja. Sai de uma vez por toda, bate em retirada para nunca mais voltar. Pai, livra esta obra da inveja, livra esta família da inveja, livra, Senhor, os casais das obras de inveja, livra esta mulher que estuda, esse homem que estuda e tem sido alvo, vítima da inveja. Livra do olhar maligno, livra esta casa, livra esta residência do olhar maligno da inveja. Guarda essa residência, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo o escape do Senhor para a nossa vida com respeito à perseguição da inveja. Eu profetizo, Pai, alegria, aumento do amor, acréscimo de bênção, de prosperidade, de derramamento do Teu Divino Espírito Santo sobre a nossa vida. Pai, fala conosco nesta tarde, fala através da Tua palavra. Usa Teu servo, Senhor, nas Tuas mãos mais uma vez sobre esse altar. Fala conosco, ó Pai,
Assim oramos pela fé e no nome de Jesus te agradecemos. No nome de Jesus, quem pode diga amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jacques Fábio, com a oportunidade nesta tarde. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. O título da mensagem é perfeito, né? A Glória a derrota Deus. da inveja. É verdade. Então, nós vamos analisar esse texto que foi lido, né? Eu convido os irmãos a tomarem seus assentos, que o pastor já fez a leitura dessa palavra. E graças a Deus. Impactante demais a forma como a Bíblia traz esse pecado. Esse pecado que nenhum de nós estamos imunes a ele. Verdade. Primeiro a palavra vem e faz uma comparação dizendo que o furor é cruel. E o que é o furor? É aquela fúria ardente, aquela fúria com todo o nosso coração, com a nossa alma, com aquela paixão. Tem gente que pratica crimes tomados por esse sentimento, esse furor, aquele crime passional, foi aquela fúria repentina. É terrível, terrível, horroroso isso daqui. Tem a ira também, que a palavra do Senhor classifica ela como impetuosa. E Provérbios 29:11 fala: o tolo dá vazão à sua ira. A Bíblia fala que é tola a pessoa que deixa a sua ira tomar conta, classificando também como algo horroroso. Mas pior que esses dois ainda está a inveja. Quem parará perante a inveja? A inveja, ela corrói, ela destrói, e ela está presente na humanidade desde o relato da queda, quando a maldade entra a partir da desobediência e da incredulidade de Adão e de Eva. A humanidade cai e esse pecado já começa a se manifestar nos primeiros relatos, né? Está presente então desde a queda. Nós vemos a manifestação clara e o poder destrutivo desse pecado na história de Caim e Abel. Nós sabemos que dois irmãos estão ofertando algo para o Senhor, cada um de acordo com a sua profissão. Um, como pastor de ovelhas, oferece as suas primícias. O outro, como agricultor, faz uma oferta para ele ao cabo de dias, é o que diz a Bíblia. E o Senhor aceita de um irmão e não aceita do outro. E aí, qual que era a relação desses dois irmãos? Eles sempre viveram em pé de guerra, como Esaú e Jacó, que um já nasceu grudado no calcanhar do outro. Como era a relação de Caim e Abel? Abel sempre foi esse ser humano do mal, ou o mal tomou mais conta dele a partir do momento que ele permitiu a inveja o consumir? A gente não tem esse relato. Os dois brincavam juntos, a idade era bem parecida. Um falava: irmão, vem cá ver minhas ovelhas como é que estão. O outro falava: irmão, vem cá ver as minhas hortaliças como é que estão. Nós não temos esses elementos, mas sabemos que por causa da inveja, um irmão cegou a vida do outro. E aí é interessante a gente ver que como é a manifestação desse pecado na nossa vida. Nós, para o nosso próprio crescimento, quando uma pessoa faz uma autoanálise e ela deseja crescer, ela compara ela consigo mesma. Eu consigo me comparar como um aluno. Eu sou um estudante que tira nota 7, eu quero ser melhor. Eu não quero ser como o Breno, meu amigo, que tira nota mais alta do que eu quero ser melhor do que eu. Eu quero melhorar, eu quero ser um aluno mais que 7. Aí eu começo a tirar 8, eu começo a tirar 9. O meu ponto de partida sou eu mesmo. Eu antes tinha uma vida de comunhão plena com Deus. Eu senti que essa comunhão diminuiu. Eu quero orar mais, eu quero ser melhor do que eu era. Eu não quero ser igual o pastor Elvis, melhor que o pastor Elvis, que ora 4 vezes por dia. Eu quero orar 5, vou ser melhor do que ele, né?
eu não posso. Então a gente aprende com um rápido olhar que a inveja, ela nasce a partir da comparação com terceiros. É verdade, Jesus. Não é a comparação comigo mesmo que me torna invejoso. Se eu falar, eu quero ser o melhor cristão da minha qualidade, eu quero ser melhor do que eu mesmo, eu estou pensando em mim. Mas se eu penso que eu quero ser melhor que a irmã Margarete, se eu quero ser melhor que as minhas irmãs que estão ali diante de mim, eu estou me comparando com terceiros. E me comparar com terceiros é aonde Satanás vai vir para me dar aquela rasteirinha quando eu estiver andando naquele sapatinho da comparação. Quem se compara normalmente se acha mais inteligente. Verdade, Jesus. Por que eu não passei nesse concurso, mas foi a irmã Meire? Se eu sou mais inteligente do que ela. E aí aquele sentimento maligno começa a crescer dentro do meu coração. Ao invés de eu me alegrar pela vitória da irmã Meire, eu estou me comparando com ela. Não aceito ela ser melhor do que eu. Agora, se eu passei em primeiro lugar e a irmã Meire passou em último, irmã Meire, parabéns, você passou também, né? Mas eu passei em primeiro, porque eu quero ver a irmã Meire bem, mas não melhor do que eu. É verdade. Eu tenho que estar ali sempre em primeiro. Eita, Deus, melhor. Aleluia. Temos um amigo que deixa essa comparação clara. É um solteirão, o pessoal da nossa faixa etária são todos casados, mas ele é o único que ficou solteirão. E aí ele sempre fica ali, cola uma foto de uma menina no Instagram. Olha, a menina é toda lindinha, já está namorando com um cara todo ridículo aí. Aí ele mostra a foto do namorado. O namorado da moça é igualmente bonito como ela, e a gente está analisando só imagens. Aí a gente fala para ele assim, né? Seria bom se ele fosse um velho de 41 anos que nem tu, idoso, né? Tá vendo que ela tem uns 20, esse rapaz tem uns 25, seu idoso. Aí fala para ele, mas ele sempre faz essa base de comparação com ele mesmo, como se ele fosse melhor que os pretendentes das meninas que ele fica olhando ali. Então sempre se coloca num patamar superior, sendo que nem é. Então eu me acho mais preparado para estar aqui no altar para trazer uma mensagem do Senhor, mas o pastor Elvis convidou o diácono Fred, e aquilo começa a me rasgar por dentro. Eu começo a ficar chateado. O pastor não olha para mim, não olha os meus esforços. Aí eu começo a ficar, não aguento mais nem ouvir quando o pastor prega. A voz dele já me dá raiva, porque ele escolheu o outro. Não, eu canto melhor, eu louvo melhor. Eu vou receber a oportunidade para louvar. E a missionária Evelyn convidou a irmã Margarete. Ah, meu Deus, sempre essa mulher está no meio calço, gente. É sempre ela. Deus só fala com ela no culto. Todo pregador que sobe aqui fala com ela. É o que esse negócio? É igual Caim e Abel. Abel tinha um relacionamento com Deus e demonstrava aquilo com todo amor. E ela tem um relacionamento com Deus. É por isso que o Senhor fala com ela. Glória a Deus não está falando comigo porque eu estou olhando para ela ao invés de olhar para a minha relação com Deus. Então o que o Senhor vai fazendo? Né? Eu oferto mais, eu oferto melhor, mas eu estou me comparando. E a Bíblia ensina para a gente que nunca esse caminho de comparação vai ser aceito por Deus. E essa afirmativa fica clara em João capítulo 21, versículo 22. Pedro está recebendo uma revelação por parte de Jesus, que ele vai glorificar a Deus com a morte dele. E aí Pedro recebe aquele negócio dele: tu vai apacentar as minhas ovelhas, uma ordem direta, e tu vai ainda glorificar a Deus com a sua morte, né? Algo futuro que ainda vai acontecer. E aí Pedro está aqui olhando João, né? Escritor do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro está ali, tá bom, já vi que vai acontecer comigo, mas e esse daqui? E esse daqui? O que vai acontecer com ele, com João? Glória a Deus. Aquele que encostou a cabeça no seu peito também no momento da ceia, o que vai ser dele? Aí Jesus vem e fala assim, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Deus não deixa Pedro se comparar com João. Ele fala que isso não compete a ele e não importa para ele. Então ele está falando: não olhe
para o meu relacionamento com João, mas olha o relacionamento que eu tenho contigo. Olha a ordem que eu te dei. E observe aquilo que eu falei. Você vai glorificar a Deus do jeito que já está escrito. Maravilha, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor sempre nos leva nesse caminho de nos proibir de nos comparar com os outros. E aí vem aqui onde estava ainda falando de Caim e Abel. Ele fala assim: o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu teu semblante? Imagina aí, gente, o Caim está com viu Deus aceitando a oferta do irmão dele, o irmão dele está feliz, e ele está feliz aqui, tipo o Masterchef, né? O chefe vai provar o prato do outro, está a expectativa ali, ele está naquela expectativa, e aí de repente Deus deixou a oferta dele de lado e descaiu o semblante, o rosto dele muda, e Deus percebe aquilo e fala: por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se você fizer direito, eu não vou receber a tua oferta. Glória a Deus, Ao invés dele buscar melhorar a relação dele com Deus, ele olha para o irmão, não suporta o fato do irmão ter sido naquele momento melhor do que ele na cabeça dele. E aí, lá vai o primeiro homicídio da humanidade. Nasce nesse contexto onde Deus percebeu que a intenção do outro irmão se modificou. Então, às vezes, irmãos, Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe de tudo o que a gente pensa até. Então, o Senhor, Ele percebe todas as coisas. Porque para mim aqui no culto é uma visão normal, né? Eu estou vendo aqui dois irmãos sentados aqui. Os dois estavam antes do culto de joelhos orando. Os dois estão levantando as mãos no momento da ministração e dando glória a Deus. Os dois estão vindo aqui no altar e deixando uma oferta para a casa do Senhor. Para a visão de todos nós que estamos aqui na igreja e olhamos os dois são crentes, os dois são iguais, os dois estão em paz com Deus, não é isso? Mas a visão do nosso Deus é muito maior, é muito superior. Ele está vendo que um está ajoelhado em gratidão por estar na casa de Deus, enquanto o outro está aqui. Eu vou ficar aqui para o pastor Elvis levantar e me ver que eu estou de joelho, eu estou orando também. Ele já sabe que a motivação de um é uma e do outro é outra. Ele já sabe que aquele que levantou e deu glória a Deus, ele sabe aquele que está feliz e grato por estar ouvindo a palavra de Deus, se alimentando no Espírito, grato por Deus ter derramado o sangue do Filho dele para redimir o pecado. E ele sabe daquele que está com intenções completamente contrárias. Deus, aleluia. Que está ali dando glória por qualquer outro motivo, para parecer mais crente que o outro, para ter uma aparência como uma árvore frondosa que não produz frutos. E o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe que aquele veio trazer a oferta que ele podia para o crescimento da obra de Deus, para que a palavra do Senhor e o socorro do Senhor chegasse por meio da igreja a várias pessoas. Ele conhece aquele que faz e aquele que vem. Vou deixar 10 porque ele vai me dar 100 vezes mais. O Senhor conhece a motivação de todo mundo. Deus vê mais. E Ele vê o que tem feito o nosso semblante descair. Glória a Deus, aleluia. Às vezes antigamente era uma febre. Glória a Deus, aleluia. O cara está com a Ferrari aqui, dirigindo a Ferrari dele, está parando num semáforo, aí tem um outro carro aqui do lado, um Fusquinha 68. Aquele Fusquinha 68 tem uma faixa escrita bem assim: a tua inveja é o meu sucesso. Aí o cara da Ferrari olha ali, né? E tem pessoas que têm esse pensamento mesmo, né? É um exemplo grosseiro, irmãos. Grosseiro, esse exemplo é grosseiro, eu reconheço. Mas é porque assim, ó, ele dá um ponto para nós. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada para ser invejado. É verdade. Eu não tenho nada, Senhor. Como é que alguém pode ter inveja de mim? Como é que a minha família pode estar sendo alvo dessa opressão maligna se eu não tenho nada?
se eu não tenho nada? Mas é importante a gente ter essa visão, sim, irmãos, porque às vezes acontece isso, a gente precisa se precaver, entender, porque às vezes Aleluia, Jesus maravilhoso. tem um comediante que ele faz uma brincadeira e ele fala que ele tem uma prima que é muito rica. Eu tenho uma prima, pessoal, que é rica, mas é rica mesmo, é rica daquela de ter dificuldade para engravidar. Porque ele fala que quem é pobre é só pescar e engravidou, e quem é rico fica naquele sofrimento tremendo para engravidar. Eu tenho uma prima que é tão rica que é desse jeito, né? Mas às vezes, apesar dessa brincadeira, essa piada, tem às vezes uma menina que engravidou fora do tempo, ela está pensando um monte de problema na cabeça dela, mas tem uma pessoa que é casada há muito tempo, tem a vida estabilizada e nunca conseguiu engravidar. Essa pessoa, se não cuidar, ela consegue invejar aquela que não tem nada. É verdade. Até uma gravidez que ocorreu de forma indesejada, né? E às vezes a gente pensa que não tem nada, mas a gente tem. Às vezes, Glória eu não a Deus, tenho nada, aleluia. mas eu sou bem casado, eu tenho um bom trato com a minha esposa. Aí tem aquela pessoa que não tem esse bom trato e ela começa a invejar o teu casamento, o teu relacionamento, o teu namoro saudável, e isso desperta. Eu tive um episódio onde aconteceu isso pessoalmente, em algo, irmãos, que às vezes a inveja, ela vem de uma forma implacável, mas tem vezes que ela vai nascendo de pouquinho em pouquinho no coração. Então teve uma vez na época da pandemia que precisava contratar uma funcionária lá em casa, e teve uma moça que se apresentou como uma mulher da igreja, aquele visual tipo assembleiana mesmo, cabelão grandão, educada, enfim, era uma mulher da igreja, madura, 30 e tantos anos, 33, 35 anos, não lembro. Agradou a minha esposa e lá ficou. Só que a partir do tempo que foi passando, não foi muito tempo, acho que foi coisa de 4 meses, mas nesse tempo ela foi percebendo um tipo de relacionamento marital que ela não tinha, porque o marido estava com outra pessoa no Acre e ela ficava perturbada com aquilo. Então aquilo causou uma confusão na mente dela, a ponto dela olhar a minha esposa como uma adversária, e estar lá dentro de casa bem recebida e olhar a minha esposa como uma adversária, porque ela queria ter aquela vida, aquele relacionamento estável, aquele marido que participa da criação das filhas. Ela desejou aquilo no coração dela e aquilo foi consumindo. Teve uma época que começou a chegar mais cedo em casa, porque disse ela que Deus havia incomodado, que ela devia orar por nós. E aí, de repente, irmãos, tudo começou a dar errado na nossa casa. Brigas e mais brigas entre mim e minha esposa que não tínhamos. O que estava havendo? Só depois que nós fomos descobrir que essa pessoa estava fazendo orações contrárias dentro de casa, contra mim, contra a minha esposa, olhando as coisas que eram da minha esposa e desejando que fosse ela naquele lugar, né? Então assim, não foi uma coisa que ela se apaixonou, não foi isso. O que aconteceu foi que ela invejou, ela desejou aquela vida para si, uma vida que não era dela, uma vida que não era para ela, mas ela desejou para si. Mas aí Deus vem e sempre manda, né, seus servos, seus profetas, e até a gente entender tudo o que estava acontecendo para nos livrar daquilo e restaurar a paz na casa. É impressionante isso daí, irmãos. Passamos esse perrengue. Então a gente pensa que não tem nada, que nós temos muito, e nós que não agradecemos por isso, e nós que não conseguimos enxergar tanto o valor disso. A gente passa outro que não tem, que enxerga melhor que você e ainda deseja às vezes aquilo que você de uma maneira errada. Quem é sócio de um inimigo? Ninguém faz sociedade com um inimigo. A gente faz sociedade com um amigo íntimo, com um irmão,
E quantas sociedades são rompidas? E normalmente por disputa entre as esposas. Podem ver, dois amigos advogados, dão certo. Aí um casou, tá tudo bem, a sociedade está fluindo. O outro casou, começou a disputa entre as esposas. E aquele império que os dois amigos estavam construindo começa a ruir. E às vezes Satanás é tão ardiloso, ele sopra as coisas tão fácil no ouvido das pessoas. É verdade, Jesus. E tem gente que não consegue se blindar dessas coisas. E vem esse envenenamento. Satanás consegue envenenar. E aí eu lembro uma vez, uma pessoa muito próxima também começou a fazer umas comparações entre mim e o meu irmão mais velho. Ah, mas se o Eric pode, se fosse o Eric dava pra gente fazer isso. Começou a falar desse jeito. E eu comecei a me inflamar no coração. Por que só o Eric mesmo que pode fazer isso? Comecei a me inflamar. Mas aí, eu nem crente eu era, tá? Mas Deus me deu um estalo. Ei, peraí, pergunta pro teu irmão se ele está fazendo isso com ele também. Irmão, cheguei assim, Eric, o fulano está tentando me pôr contra você. Aí ele ficou pensando assim, rapaz, não. Teve um dia que ele falou isso aqui, assim, sabe? E falou, mas se Fábio estivesse aqui para dirigir esse carro, né, a gente ia. Porque eu aprendi a dirigir muito cedo, 13 anos de idade. E aí ele deu aquela para o meu irmão ficar também. Por que só o Eric? E eu, porque entendi, conversei com meu irmão, aquele instrumento de Satanás foi neutralizado na nossa vida. Ele não conseguiu lançar mais nenhuma mentira e intriga que foi morta ali na origem. Então Deus é tão misericordioso que ainda que eu entendesse que era a voz dele falando comigo, ainda assim a gente fez a coisa certa de comunicar com o nosso irmão e trazer o melhor entendimento e a paz. Então a gente vê desse jeito, irmão. O pastor Elcio, eu lembro que no ano passado, quando ele contou desse fato, teve um parente que riscou o carro de um sobrinho que conseguiu comprar. E antes de eu vir para cá, eu tinha visto numa rede social uma irmã de vestidão azul, cabelo grande, biga no braço, passando bem perto. O filho dela tem uma barbearia perto da casa dessa família. E a família viu o carro todo arranhado e foi olhar o que foi. A irmã da igreja, que o filho tem um negócio do lado. Nunca tiveram problema com o filho dela e nunca conversaram com ela. Essa irmã passou com um objeto e riscou o carro na ida e na volta. Riscos profundos. Inveja de um pessoal que ela nunca conversou. Inveja. Tem famílias que os filhos se tornam objeto de disputa. Um veste o filho de uma forma melhor, depois vem o outro e veste o filho da forma melhor. E começa a fazer aquilo que a gente precisa enxergar, essas astúcias de Satanás, para aprender a nos blindar desse tipo de Glória a Deus, aleluia. E hoje em dia, irmãos, tem um perigo que ele está sendo muito normalizado. Eu tinha colocado aqui como perigo oculto. Aí Deus me mostrou que não é um perigo oculto, na verdade é completamente exibido. Maravilha. Ele foi normalizado. Eu risquei oculto e coloquei normalizado. Que é qual? O perigo das redes sociais. Tem gente que você faz questão de colocar o coraçãozinho naquela foto porque você ficou feliz de ver a alegria genuína daquela família, a alegria por uma conquista. Você fica feliz, né? E tem gente que nem põe aquele coraçãozinho porque ficou com aquela invejinha no coração, né? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? E nem aqueles que são teus amigos de núcleo próximo. É verdade. Mas você vê quem quer mostrar alegria e quem quer despertar inveja do outro. Você vê aquele excesso de foto, aquele excesso de postagem, porque é para ver o que você está fazendo e para sentir inveja de você, né, dele. E olhem, vejam quanto eu sou melhor do que vocês. Olhem para mim. E a gente que quer levar uma vida simples e mais pacata e quer evitar que os outros
lancem esse olhar de inveja para ti, tem outros que estão provocando esse olhar para si mesmos, desconhecendo o perigo que tem aí. E olha só como é que é a rede social hoje em dia. É a ostentação de bens materiais, a ostentação de uma vida perfeita e feliz, a ostentação, né? E quem ostenta aquele monte de coisa é para despertar a inveja do outro. E aí começa a vir aquelas armadilhas. A pessoa quer te ensinar a ser igual a ela. Aí muita influência, pessoas importantes alugam mansões, alugam Ferraris e bota, olha, eu consegui essa casa aqui em quanto tempo, uma casa de tantos milhões, meus carros são tantos milhões. Aí o cara faz o que para você? Ser igual a ele, vende o curso dele. Aí você está financiando o aluguel que ele está pagando daquela casa, daqueles carros, para aprender a ser rico de uma forma que ele nunca foi. Ele está ficando rico agora, com os trouxas que querem ficar iguais a ele, ostentando casão e carrão, né? Aí ele vende curso, vende rifa. Enquanto isso vai cada vez mais, né? As pessoas se expondo, abrindo a sua casa, a sua vida e a sua família. Aí a gente acha legal ser aquele influencer. Eu começo a querer ser um influencer, começo a expor mais informações da minha vida, começo a querer mais, mostrar mais, né? Quando a gente tem que entender que quanto menos informações da nossa vida a gente dá, é melhor. Verdade, É melhor, porque esse mundo é cheio de intenção maligna. Quanto mais exposição, mais danos. Eu já contei uma vez aqui na igreja que eu leio os contos originais do A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Eu conto os contos originais para minhas filhas. Eu faço a leitura com elas à noite. Por que eu gosto dos contos originais? Porque eles não são romantizados, eles são nus e crus. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece a história e sabe que no final aparece o caçador que mata o lobo e tira Chapeuzinho Vermelho e vovó da barriga do lobo, não é? Não existe isso no conto original. Não existe caçador. O lobo mata a vovozinha e Chapeuzinho. E o que isso quer dizer para nós, quando eu converso com as minhas filhas sobre isso? O que está contando aqui nessa história? O que eles queriam que seus filhos entendessem? Que quanto mais você fala da sua família, mais você alimenta terceiros com intenções que você desconhece, né? Você alimenta eles com informações que eles não teriam se não fosse a tua boca aberta. Então, não fale da sua vida para lobo mal nenhum. Não conte da sua rotina para lobo mal nenhum. E hoje em dia, o lobo mal nem precisa mais perguntar da Chapeuzinho Vermelho. Hoje em dia, o lobo mal ele só entra no Instagram da Chapeuzinho Vermelho. Lá o lobo mal clica nos stories da Chapeuzinho Vermelho e lá tem uma cestinha bonitinha. Aí lá passando a manteiga no pão da vovó. Aí tem ó, o queijinho e presunto que eu vou mandar para a vovó. Partiu, casa da vovó. Eu estou no caminho, cheguei na casa da vovó. As informações estão todas lá. Qualquer lobo acessa. Qualquer pessoa com olhar maldito acessa. E aí você provocou aquilo. Eu preciso voar agora, porque eu já estou nos meus finalmente e tinha colocado mais coisas. Mas agora, irmãos, eu vou migrar dessa parte onde a gente enxerga a inveja dessa forma para chamar a atenção a outra, que é quando Deus fala mais comigo na palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu vejo um tema de campanha como esse, eu não costumo me ver como o invejado. Aí todo mundo tem inveja de mim. Eu preciso ir mesmo lá para a oração, porque todo mundo me inveja. Ai, minha vida está... Eu estou sentindo pesada, de tanta inveja que tem de mim. Não. Eu vou lá para aprender o quanto eu sou invejoso, o quanto eu que sou mal. Eu quero ouvir, eu quero fazer o confronto da palavra do pregador com a minha vida. Então sempre esse é o meu foco, irmãos. E aí quando eu vejo aqui, ó, todo mundo conhece a história de José. Está lá em Gênesis 37, né?
Os seus irmãos, vendo que José era filho da velhice do pai dele, o pai dele tinha uma predileção por ele. Jacó tinha uma predileção. A gente conhece a expressão hoje em dia, o pai-avô. Quando a gente é pai jovem, a gente tem que correr pela provisão da nossa família. Mas quando a gente é pai mais velho, às vezes a gente tem uma estabilidade melhor. A gente já tem uma paciência maior. Aí tem muita gente que escuta, né? Isso daí. Às vezes tem pessoas que até tropeçam na pergunta: ah, seu neto? Não, é meu filho. Tem gente que tropeça nisso. Então, Jacó foi esse pai-avô de José, e ele teve esse filho com a mulher que ele amava. Ele criava esse menino de uma forma diferente, com túnica colorida, né? Com que aquilo, e está lá em Gênesis 37:11, que aquilo está aqui. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos o invejaram, né? Seus irmãos não tiveram o mesmo tratamento. Na minha época, Rubem está lá, o mais velho. Judá está lá também. Mas na minha época, papai não era assim. Com esse menino é só melzinho na chupeta. Com a gente era chicotada no lombo, né? Desse jeito. E aí os irmãos começam a ter aquele olhar invejoso. Aí planejam todo aquele mal. Planejaram matar o irmão. Depois não vão matar não. Joga ele aí nesse buraco. E aí a gente vai, vamos vender ele. E eles concretizam esse plano. E o que essa história chama atenção para mim hoje? É mais fácil eu ser um invejado, ou é mais fácil eu ser os 10 invejosos? A Bíblia mostra aqui, irmãos, nessa passagem, que era um invejado e 10 invejosos. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nós, e entender se nós somos esses invejosos. Porque a Bíblia mostra aqui nessa passagem que eu tenho 10 vezes mais chances de invejar, que eu tenho 10 vezes mais chances de empurrar o meu irmão dentro do buraco, que eu tenho 10 vezes mais chances de vender o meu irmão por causa de um olhar errado. Glória a Deus. E tem um grau mais desgraçado ainda, com o perdão da palavra, porque é desgraçado, é desprovido da graça. Tem um grau mais desgraçado ainda desse sentimento, que é executar essa inveja e confundir com autojustiça. Você faz o mal para o outro e se alegra porque essa tua justiça maldita foi implementada. Glória a Deus, irmãos, aleluia. A derrota da inveja não é o tema dessa campanha. Nós precisamos derrotar a inveja. Tem toda aquela que vem sim contra nós, mas tem aquela que nasce no nosso coração. Nós precisamos derrotar essa inveja, reconhecendo, né? Tem até os dois personagens da internet que são muito famosos, que é o Charles e o Tiringa, né? Tem um episódio que o Charles fala assim pro Tiringa: você fica assim desse teu jeito durão, mas você tem um coração bom. E o Tiringa responde: o que? Meu coração é mais ruim do que eu. Ele fala desse jeito. Parabéns pro Tiringa que entendeu isso. Se engana quem pensa que tem um coração bom, porque o nosso coração é mais ruim do que a gente pode imaginar. Quanto mais cedo a gente entender isso, quanto mais cedo a gente apresentar esse coração ruim para o nosso Senhor e confessar para Ele o tanto que nós somos ruins, mais fácil Ele entra no coração para desfazer toda a impiedade. E só para finalizar, eu vi um relato de um rapaz que ele confessou com todo o coração dele que o sonho dele era ir para Disney, e de repente a namorada com quem ele estava junto há um ano, os pais tinham presenteado ela, e ele ficou confuso porque ele disse: eu estou tão feliz por ela, mas eu estou morrendo de inveja dela, que eu não sei o que fazer. Me ajuda, que eu não sei o que fazer. Eu queria dizer para ela: boa viagem, vai com Deus, traz boas sortes para mim, e eu não consigo sentir isso, porque eu sinto uma raiva junto. Eu não sei o que acontece. E eu não sei se ele conseguiu ler, mas eu escrevi para ele que ele havia feito muito bem em ter confessado aquilo, mas que Deus ia tirar toda aquela inveja, aquele mau sentimento, porque se ele amasse ela verdadeiramente, ele ia se alegrar pela felicidade dela, e um dia, quem sabe, ele não voltaria lá com ela casados.
Quem sabe um dia você não volta lá casado com ela, irmão. Apaga esse desejo mal do teu coração e vai seguir um caminho de paz que o Senhor vai te conceder. Amém? Então, vamos ficar de pé, igreja, para a gente fazer oração. Tu és bendito e fiel. Aleluia. Bendito Deus eterno, Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui hoje, no clamor do meio-dia, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir o que a Bíblia diz sobre a inveja, Pai, e como nós podemos derrotar esse mau sentimento que nós não somos imunes, Senhor. Às vezes a gente invejou o nosso irmão que passou no concurso primeiro que a gente, Pai. A gente inveja o irmão que conquistou uma bicicleta, uma moto, um carro primeiro que eu, ao invés de me alegrar por ele, Pai. E eu quero confessar a Ti o quanto o meu coração tem sido mal, Senhor, e pedir para o Senhor inundar o meu coração, Pai, com a presença do Teu Santo Espírito e me purificar com o sangue do Cordeiro de Deus, Senhor. Eu confesso a Ti, Pai, todo o pecado que tem lançado contra a vida dos meus irmãos, Senhor, bem como eu te peço para que o Senhor neutralize todo olhar invejoso lançado contra mim, meu Pai, contra a minha igreja, Senhor. Faça um milagre na vida da tua igreja, meu Pai, e que o teu Santo Espírito repouse sobre todos os irmãos que aqui estão e alcance os seus familiares para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glorifica e exalta o nome do Senhor com palmas essa tarde. Aleluia, que palavra extraordinária. Inclusive o pastor Davi está falando na terça-feira justamente sobre esta mulher que riscou o carro. Aleluia, só testificando o poder da inveja. Como é que é a podridão da inveja? Agora eu quero ver quem tem um coração ruim, levanta a mão. Pense no... O seu é bom, pastor? Pense no coração ruim. É o meu. Glória a Deus. Pegue na sua uma contribuição, uma oferta de louvor a Deus. O mais difícil é reconhecer que somos ruins. É como ele falou. Às vezes só transparece que é bom demais, mas quem conhece aqui dentro, ó, ele conhecia, como eu falei também na segunda-feira, ele conhecia a prepotência do coração de Caim. E é por isso que Deus não recebeu a contribuição, ou seja, a oferta, porque ele conhecia quem era Abel e conhecia quem era Caim. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa os teus servos que com amor, com alegria, Senhor Deus, irão contribuir para mantimento do coração. Senhor, não aqueles que vêm, Senhor amado, como aquela multidões, meu Deus, estavam lá para ofertar, mas aquela viúva, Senhor, ela foi lá e colocou tudo que ela tinha. Senhor Deus, repreende o vibrador, o devorador, em nome do Senhor Jesus, amém. Saia do seu lugar, coloca aqui no gasofilácio o que você trouxe para mantimento e manutenção da obra da casa do Senhor Jesus. Continue adorando e reverenciando o nome do Senhor. E amanhã, o último dia dessa poderosa campanha, a derrota da inveja. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. E tenho certeza que esta palavra que tem sido pregada desde a segunda-feira, mais o efeito de hoje, o efeito de amanhã, surgirá nas nossas vidas uma grande mudança. E a derrota da inveja será bem clara nas nossas vidas. Pastor Deus. Glória a Deus. Tome posse da tua vitória. Eu gosto de ouvir o diácono Fábio porque ele sempre ministra de uma janela totalmente diferente da minha. A visão que ele tem é totalmente oposta. E eu já até falei para ele, tem o evangelista Renan, que é um tempo que ele não vem aqui pregar, e o diácono Fábio. São os dois pregadores que quando eles pregam, na maioria das vezes, dá um nó na minha mente. Glória a Deus. Meus irmãos sabem, a minha área é outra da pregação. Aí quando eles pregam, a minha mente, eu fico igual o Paulo e Pedro. O apóstolo Pedro disse, olha, Paulo fala de coisas que é de difícil interpretação. Aí eu fico desse jeito, tem jeito. Mas Jesus é bom, ele é fiel, amém? A inveja está derrotada da tua vida. Bem, nós vamos orar pela irmã. Eu estava pensando aqui, já talvez seja a última mensagem que ele está ouvindo aí de dentro, né, cara? Glória a Deus. É a mensagem do Pai, para a glória e louvor do nome de Deus. Então nós vamos orar em favor da nossa amada irmã. Ela está
nos últimos momentos aí da gravidez. Pedir para que o Senhor abençoe, para que vá tudo bem, no nome dele, aleluia. Momento do parto, pós-parto, e que a saúde da nossa irmã e desta criança continue para louvor e adoração do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que vá tudo bem. Momento do parto, quando nos braços, meu Deus amado, receberem essa criança, Pai, para a glória e louvor do teu nome, que nem mal, com a filha, que não fique sequelas, que tudo ocorra bem, que as irmãs recebam, Senhor amado, irmãozinho, com muita alegria e felicidade, e que esta criança seja para a glorificação e louvor do teu nome entre os viventes nessa terra. Seja uma criança poderosa na palavra, na oração, no louvor, cheia do teu Espírito Santo, que traga muita alegria para a família e para nós que somos a família em Cristo Jesus, a igreja. Confirma o milagre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga: Jesus, muito obrigado por tua palavra. Diga: vai comigo aonde eu vou ao sair daqui. Diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado. Venha para gente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A derrota da igreja, o nome de glória, a derrota da igreja, o nome de Jesus. A derrota da igreja.